Seja bem-vinda à Canção Nova e ao nosso programa Teologia do Corpo. No centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, queremos voltar a este tema, desta vez para conversarmos um pouco sobre o terço e refletirmos sobre a forma como esta oração nos pode ajudar a todos a crescer no amor. É porventura precisamente a força e a verdade interior do amor a atenuar a luta que se trava no homem e em volta dele? A plenitude desta verdade e desta força própria do amor parece todavia ser diversa e parece tender antes para onde nos conduz a experiência do livro de Tobias. A verdade e a força do amor manifestam-se na capacidade de colocar-se entre as forças do bem e do mal que combatem no homem e em redor dele, porque o amor confia na vitória do bem e está pronto a fazer tudo para que o bem vença. Por conseguinte, a verdade do amor dos esposos do livro de Tobias não é confirmada pelas palavras expressas pela linguagem do transporte amoroso, como no Cântico dos Cânticos, mas pelas escolhas e pelos atos que assumem todo o peso da existência humana na união de ambos. A linguagem do corpo aqui parece usar as palavras das escolhas e dos atos nascidos do amor, que vence porque reza. Em Fátima, Nossa Senhora pede aos pastorinhos para rezarem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo. Realmente o terço é uma oração muito poderosa e Nossa Senhora não se cansa de o dizê-lo. Esta dimensão de alcançarmos a paz no mundo, mas também a paz interior de quem reza ao terço. Há, no entanto, uma outra dimensão para a qual apela Nossa Senhora de Fátima. Esta dimensão de poder reparar os corações de Jesus e de Maria através da oração diária do terço. Podem estes corações ser reparados com as nossas orações? Nossa Senhora em Fátima insiste nisto, no poder da oração para levar os homens a viver uma vida de amor mais digna do céu. Também São João Paulo II, através das suas catequeses da Teologia do Amor, nos revelou e nos fez refletir sobre esta mesma dimensão da oração. A oração como arma, como fonte preciosa de onde brota a vocação do homem e o encontro do homem com Deus. No programa de hoje, com o Padre Marco Luís, queremos descobrir um pouco mais como esta oração tão simples do terço, pode ser uma arma tão poderosa no nosso caminho para o céu. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. É nosso convidado de hoje, Padre Marco Luís, pároco na paróquia de Almada e diretor da Pastoral Familiar da Diocese de Setúbal. No programa de hoje vamos conversar sobre os pastorinhos, o terço, Nossa Senhora de Fátima e São João Paulo II. Bem-vindo, Padre Marco, novamente à Canção Nova. É sempre uma alegria poder conversar consigo sobre estes temas que tanto nos ajudam a chegar ao céu. E, sem mais demoras, vamos começar já pelo terço. Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem o terço todos os dias para alcançarem a paz. O que nos diz a Igreja sobre a oração do terço? Olha, antes de mais, um enquadramento neste âmbito centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Ela própria quis identificar-se com a missão que trazia, com o pedido que trazia. E por isso eu sou a Senhora do Rosário. Nós a tratamos de Nossa Senhora de Fátima, mas na identificação mais completa é a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Desde a primeira aparição até à última, nas 6 aparições, sempre a 13 de maio, de junho, julho, agosto não, porque os pastorinhos estavam presos, mas no 19, depois mais perto de casa deles, lá nos Valinhos, 13 de setembro, 13 de outubro, Nossa Senhora pediu sempre, incessantemente, que se rezasse o terço. Rezai o terço para alcançares a paz. Invocai assim todas as bênçãos, as graças sobre o mundo inteiro. Então Nossa Senhora pediu constantemente a oração do terço ali em Fátima. Aliás, os pastorinhos, antes de Nossa Senhora desaparecer, rezavam o terço, se me permite, de uma forma aldrabada, rezavam Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, mas depois, tocados pelo amor de Deus e pelo apelo de Nossa Senhora a rezar o terço, passaram a rezar o terço de uma forma meditada, para já completa, que não o faziam, e depois meditada com o coração. Então, a oração por excelência que é pedida em Fátima, que depois a irmã Lúcia mais tarde deveria dizer
que é a oração pela qual alcançamos a paz no nosso coração, nas nossas famílias, no mundo. Lá até dizia, não há nenhum problema que não se resolva, que não seja pela oração do terço. Então a mensagem de Fátima tem no coração da mensagem uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de apelo à conversão, à mudança de vida, a deixar de ofender a Deus Nosso Senhor. Não ofendais mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Isso passa por uma oração que muda o mundo, por uma oração também reparadora, não é? De amar a Deus pelos que não o amam, e especialmente pela oração do terço, que, de certa forma, a um outro nível, podemos dizer que este pedido de Deus, este pedido de Nossa Senhora, não começou propriamente em Fátima. E Fátima tem um impulso novo na história da humanidade, no século XX, mas que vem já há muitos séculos atrás. Portanto, o terço é uma oração já muito antiga, também da Igreja, e que sempre esteve associada à Nossa Senhora, e que sempre Nossa Senhora foi pedindo a reza do terço nas suas várias aparições, é isso? Sim, é interessante dizer, de uma forma assim, tanto quanto possível breve, dizer que o terço surge muito ligado a São Domingos, à Ordem dos Pregadores, na manifestação deste pedido que se tornou mais universal através da Ordem dos Pregadores, dominicanos, pela oração do terço, porque, de certa forma, os 150 Ave-Marias no Rosário, pelo menos até São João Paulo II, já irei falar disso, que no ano do Rosário introduziu mais mistérios, tinha que ver com os 150 salmos. Uma oração mais simples, os salmos muitas vezes em latim, não sabiam rezar, as pessoas não sabiam ler, e esta oração, que antes de mais é uma oração, na vez de falar há um milénio, posso falar há 20 séculos. Porquê? Porque a própria gênese da oração do terço é evangélica, ou seja, do Evangelho. A primeira parte da Ave Maria é a saudação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Depois a saudação de Santa Isabel a Nossa Senhora, quando vai ao seu encontro, e Santa Isabel a recebe com estas palavras: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E depois a oração da Igreja, segunda parte da Ave Maria, quando Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. São os dois momentos determinantes da nossa vida. É agora, nossa resposta a Deus, e esse momento que é o momento do nosso encontro com Deus Nosso Senhor. E por isso é daí que vem, é uma oração também, ao mesmo tempo, trinitária, porque tem sempre o glória no fim. É uma oração, a oração de Jesus, porque o Pai Nosso é a oração de Jesus ao Pai, que nos associa e a toda a Igreja. E depois uma oração que no fim tem introduzido, desde as aparições de Fátima, obviamente o pedir perdão a Deus, se lembrar das almas que vão para o inferno, os pobres pecadores, e essas invocações. Mas na realidade, podia dizer que às vezes nós achamos que este pedido de oração do terço é um pedido de Nossa Senhora, e é verdade que é, e era quanto bastaria, ela é mãe da Igreja, a figura da Igreja, mas é um pedido que a Igreja tem feito seu. Eu tomei assim de forma breve ao preparar este programa, só para termos uma breve ideia, não é? Fazer aqui um percurso. Para já lembrar que em 1571, na Batalha de Lepanto, contra os turcos, mais uma vez a desproporção que o milagre sempre representa entre as forças que se opõem, e pela invocação do Nosso Senhor do Rosário se venceu a Batalha de Lepanto contra os turcos, prestes a tomar conta da Europa. Em 1573, o Papa Gregório XIII chama ao Rosário o Saltério da Santíssima Virgem, que rezamos para aplacar a ira de Deus e implorar a intercessão da Santíssima Virgem. Então, já há aqui uma dimensão que depois em Fátima vamos reencontrar. O aplacar a ira de Deus, no fundo, esta dimensão de reparação. Depois, em 1586, o Papa Sisto V diz que o Rosário foi instituído por inspiração do Espírito Santo. No fundo é verdade, quer dizer, se o anjo diz palavras do Espírito Santo, a Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, também diz, se a Igreja conduzida pelo Espírito Santo, obviamente que, passados uns séculos, esta revelação, este pedido da oração do terço é do Espírito Santo, como diz o Papa Sisto V. Depois, mais tarde, o Papa Pio IX, no seu leito de morte, e é interessante o que nós dizemos no momento da morte, porque torna-se de uma densidade existencial muito forte. Ele diz que o Rosário é um Evangelho compendiado e que dará aos que o rezam aqueles rios de paz que nos fala a Escritura. É a mais formosa devoção, a mais abundante em graças e agradável ao coração de Maria. E ele diz: seja este o meu testemunho para que vos lembreis de mim na terra. O Papa do Dogma da Imaculada Conceição, em 1854, assim ligou a oração do terço ao Imaculado Coração de Maria, como iremos reencontrar também depois em Fátima.
E o grande Papa Leão XIII, que admiro muito, porque foi um Papa, um gigante em todas as frentes, doutrina social da Igreja, a consagração do género humano ao Sagrado Coração de Jesus, consagração do mundo a pedido da Beata Helena Guerra ao Espírito Santo, o Papa da visão do combate espiritual e das orações leoninas, São Miguel Arcanjo, e o Papa também que afirma que no terço existe uma profissão de fé dos mistérios centrais da doutrina católica. Então, não é por acaso que na origem, e melhor dizendo, na propagação, na altura de São Domingos, do terço, sendo eles da ordem dos pregadores, não é? Tinham muita verdade do Evangelho, da doutrina da Igreja, surge o terço, dado por Deus, através muito de Nossa Senhora, para a defesa da fé, da verdade, contra a heresia. Então, a oração do terço é uma oração que tanto serve para teólogos, que estudam da forma mais aprofundada as verdades da fé, como serve para quem não sabe ler nem escrever, porque ele tem esse fim de defesa da fé. Depois, o Papa Pio XI, em 1937, afirma que o Santo Rosário não é somente arma para derrotar os inimigos de Deus e da religião, mas, sobretudo, promove e fomenta as virtudes evangélicas. Eu acho muito importante porque o terço é não só defesa da fé, mas ainda assim faltaria uma dimensão de rejeitar e de evitar o mal que não nos constrói, que nos destrói. Portanto, ele contribui para a construção da pessoa. Pela positiva. Positiva, é pela virtude, não é? Precisamente. São Tomás de Aquino diz que a virtude é uma disposição habitual para o bem. Então, rezando o terço, nós crescemos nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, mas até nas virtudes humanas que são iluminadas, eu diria que são fecundadas pela graça de Deus, que não anula a natureza, mas que a eleva, não é? E nesse aspecto é interessante esta afirmação do Papa Pio XI de crescermos na fé. E é interessante, quando nós começamos a rezar mais o terço, cresce o amor à Eucaristia, a Jesus na Eucaristia. Quando nós começamos a rezar mais o terço, passamos a pedir mais perdão e a reconciliar-nos, a confessarmos e melhor. Então, ele diz que o terço reanima a fé católica com a contemplação dos divinos mistérios e leva o entendimento ao conhecimento das verdades reveladas por Deus. Há um pequeno testemunho dizer que, há uns tempos, uma das dificuldades que eu tinha, quer dizer, uma força imensa, para não parar a rezar o terço, para escrever coisas. Porque a quantidade de inspirações que durante o terço, quando rezamos, vem lembrar-me de coisas que não me lembrava, de coisas que Deus pede, não é? Claro que pode ser uma tentação, aquele momento é para rezar, é para entregar, para amadurecer, coisas que levamos à oração, ou que Deus revela naquele momento, de uma forma muito simples, mas é muito forte a oração do terço, aqui acentuando a dimensão de crescer na virtude. E o Papa Pio XII, logo de seguida, em 1940, diz que o rosário é, pelo significado do seu nome, um colar de rosas. Rosário é um conjunto de rosas. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos a Nossa Senhora. Então diz o Santo Padre, Papa Pio XII, que não é um colar de rosas, daquelas rosas com as quais os ímpios se adornam, com petulância, mas de rosas cuja frescura é incessantemente renovada nas mãos dos devotos de Maria. E o Papa João XXIII, em 1961, afirma que o Rosário de Maria é elevado à condição de uma grande prece pública e, ao mesmo tempo, universal, perante as necessidades da Igreja e do mundo inteiro. Então aqui já há uma dimensão que se acentua no século XX, ainda mais, desta oração universal. Depois o Papa Paulo VI, em 1964, promulgou a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no Vaticano II, promovendo e incentivando o culto de Nossa Senhora, o culto da Santíssima Virgem Maria, mas ele próprio, em 74, passado 10 anos, diz, e quis assim também, no fim do seu pontificado, afirmar que nós próprios, desde a primeira audiência geral do nosso pontificado, temos tido a ocasião de demonstrar a nossa grande estima pela piedosa prática do Rosário. Então, se nós virmos, fizemos aqui um percurso sintético de quase 500 anos das principais afirmações dos Papas. Eu diria, no estudo que tentei fazer sobre esta temática, eu posso afirmar que não existe nenhum Papa que não tivesse amor ao terço, ao Rosário, que não escrevesse uma carta sobre o Rosário. Até chegámos ao grande São João Paulo II, Papa do Rosário e Papa aqui protetor também deste programa da Teologia do Corpo. É curioso esta dimensão do terço, que é, ao mesmo tempo, como disse, uma oração simples e tão poderosa, uma oração privada e pública. Há esta dinâmica de quando rezamos o terço, por exemplo, às 6 da tarde,
se rezarmos o terço, que não rezamos sozinhos, que rezamos em conjunto com a Igreja. É uma oração que atravessa a nossa sociedade, que nos permite viver um bom combate espiritual, nos fortalece e realmente nos capacita, digamos assim, para estarmos mais próximos de Deus. Há uma outra dimensão no terço e na mensagem de Fátima que considero que curioso e gostava que nos ajudasse aqui a entender um bocadinho, que é a dimensão de como esta oração pode reparar o coração de Jesus e de Maria, pode consolar o coração de Jesus e de Maria. Muitas vezes afirma-se isto. Mas a minha pergunta é, o coração de Jesus e de Maria sofrem? Há sofrimento no céu? Como é esta realidade? Então, dizer que a Beata Alexandrina de Balazar, uma grande mística portuguesa, que viveu mais de uma década alimentando simplesmente a Santíssima Eucaristia e com uma dimensão, que o lema de vida dela era amar, sofrer, reparar. Ela dizia que a dor é filha do amor. Queres aprender a amar, aprende a sofrer. Não o sofrimento pelo sofrimento, mas a condição humana está cheia de vicissitudes, contrariedades, e diria mais, não só a condição humana, mas a condição dos discípulos de Cristo. Que o espírito do mundo não se concilia com o espírito de Deus, e por isso essa dimensão do sofrimento, a condição Paulo completa a minha carne, o que falta a paixão de Cristo. Então essa dimensão, a paixão de Cristo é completa, é perfeita, é redentora de uma vez para sempre, mas que se atualiza na Santíssima Eucaristia, como Santo Padre Pio Pietrelcina no seu testemunho de vida nos deixa claro, mas nós somos chamados a configurar-nos com Cristo na sua paixão, morte e obviamente também na sua ressurreição. Então a oração é sempre uma dimensão do amar a Deus, da relação com Deus. É curioso porque cheguei há poucos dias de uma missão em Cabo Verde e tive uma experiência muito forte na cadeia central Cidade da Praia e foi uma lição sobre a oração e sobre o terço. Presos que diziam, eu agora rezo mais do que nunca, aqui tenho tempo para rezar. Rezo o terço de manhã, à tarde, à noite. Porque estavam presos. Sim, na cadeia central da Praia, com penas a cumprir, até 35 anos, e descobrir a oração e também a oração do terço como fonte de liberdade. Uma lição de liberdade na prisão parece estranho, mas de facto, muitas vezes podemos estar cá fora, podemos estar aparentemente livres de tanta coisa e tão aprisionados. E a oração nos liberta e que nos coloca em Deus. E ao mesmo tempo, acho que a dimensão da reparação, até neste exemplo, tendo em consideração pessoas que cometeram coisas que não foram bem, não é? Fizeram mal, mas que há a possibilidade sempre de um arrependimento. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Neste aspecto, a dimensão da oração, os pastorinhos viveram, não é? E passaram a rezar muitos terços. Não só terços bem rezados, mas muitos mais. E, aliás, a Lúcia perguntou logo se também ia para o céu, quando Nossa Senhora disse que vinha do céu, e Nossa Senhora diz-lhe que sim, a Jacinta também, e o Francisco também, mas tem que rezar muitos terços, não é? Então o terço tem uma dimensão de purificação, tem uma dimensão de consolação para nós, mas também uma consolação de Deus. E o Francisco é essa figura que procurava consolar a Deus. E por isso a oração com amor, e esta oração, que melhor forma do que pedirmos o coração da mãe para consolar o filho. E no fundo os mistérios do terço, não é? Como o Papa João Paulo II depois escreveu, não é? Ele no início do seu pontificado disse logo, o terço é uma oração maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Não é? Nesta oração repetimos muitas vezes as palavras que a Virgem Maria ouviu, como referi há pouco, não vou repetir, ao mesmo tempo estas palavras aos quais se associa a Igreja inteira. Ao mesmo tempo, o nosso coração pode incluir nessas dezenas do rosário todos os factos que formam parte da nossa vida, da família, da nação, da Igreja, da humanidade. No fundo, os acontecimentos pessoais e os do próximo, e de modo particular daqueles que nos estão mais vizinhos e que temos no coração. Assim, a oração simples do rosário marca o ritmo da vida humana. Uma oração tão simples e rica que a todos exorto cordialmente a que rezem, que ele próprio disse, o terço é a minha oração preferida. João Paulo II é um apóstolo da família, é um apóstolo de muitas dimensões, mas é o apóstolo também do terço, e que foi um homem que viveu muito o sofrimento que se configurou na sua vida. Já na fase final, com aquele sofrimento também. Em toda a vida, é verdade. Mas naquela fase final há um sofrimento ali muito visível também no corpo. E eu gostava de pegar exatamente nessa fase final da vida do Papa João Paulo II como imagem para podermos falar aqui do sofrimento que os pastorinhos
foram questionados por Nossa Senhora se estariam dispostos a acolher o sofrimento que Jesus lhes enviasse. O sofrimento também físico, porque eles, Francisco e Jacinta, acabaram por falecer vítimas de doenças e sabemos que com sofrimento, até por falta de condições naquela época para tratar convenientemente aquelas doenças. São João Paulo II, já mais recentemente, também passou por uma morte com algum sofrimento físico. Hoje estamos aqui a viver no nosso país este tema de que não queremos o sofrimento nunca na vida e também já não queremos na morte. Esta dimensão do sofrimento que também se revela no corpo, ela tem algum impacto, alguma importância para o crescimento espiritual do cristão, do homem? Obviamente que, olhando para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, temos logo uma resposta muito clara e evidente do que foi o seu caminho, do que foi a sua vida como oferta, toda essa dimensão. Eu gostava só também de realçar, na pergunta que a Sofia me faz, que o sofrimento não é só físico, também é moral. E fazendo um paralelismo entre os beatos Francisco e Jacinta Marta, a própria irmã Lúcia e São João Paulo II, São João Paulo II tem um sofrimento físico e moral muito a par. Para já, começa logo o início do pontificado sendo baleado, é físico, mas começa sendo contestado a nível da teologia moral, da defesa da vida, nem de propósito, não é? E no fim da sua vida volta novamente com sofrimento físico e moral. Físico devido à cadência da vida, à velhice, à própria doença que ele tem, tão dolorosa, e também um sofrimento moral diante de tantas vozes, de outra forma, diante da sua situação, que incomodava a sua figura por ser um bocadinho desfigurada relativamente ao olhar que o mundo quer ter sobre a vida humana. Depois, os próprios pastorinhos é a mesma coisa. Os pastorinhos têm um sofrimento. Nosso Senhor perguntou: quereis oferecer a Deus? Então tereis muito que sofrer. Mas Nosso Senhor prometeu estar sempre com eles. Os pastorinhos estiveram presos e achavam mesmo que iam ser mortos, não é? Os pastorinhos sofriam a violência da família na incompreensão. Os pastorinhos sofriam a pressão para que falassem do segredo que não podiam falar. Mas os pastorinhos escolheram livremente viver isso como oferta a Deus. E, inclusivamente, o passar cedo, o passar fome, dar comida aos mais pobres. Eu até diria, hoje em dia, talvez fossem retirados logo à família e levados a um psicólogo. Possivelmente. Porque para uma casa de instituição. Pois, porque numa lógica, a lógica de Deus, muitas vezes, que choca o mundo, não é? E os pastorinhos, a sua vida, uma vida de oração e penitência, que é isto que Nossa Senhora pede. Mas isso é o coração do Evangelho, que Nossa Senhora tem no coração do Evangelho esse apelo. Então o desafio é exercitar-nos, como disse Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, exercitar-nos numa penitência interior. Muitas vezes se vê em voga, até mesmo em ambientes eclesiais, a vida já tem dureza que chega, basta o que basta, mas se nós não nos exercitarmos na renúncia, não é? Em tornar-se sagrado e nos unimos a Deus Nosso Senhor a cada momento, se o atleta não corre, como é que aguenta a prova? Como é que seremos capazes de acolher, sem nos revoltarmos, deixando que Deus nos pacifique e, acima de tudo, de oferecer estas contrariedades, seja na doença, seja uma perseguição, seja uma incompreensão, de tantas formas, não estaremos preparados para oferecer e para, no fundo, respondendo à última parte da sua pergunta, para termos muito benefício espiritual, não só para nós próprios, no que isso significa, mas em função da salvação das almas. Basta olhar para Estevão na vida de Saulo, oferece a vida e nasce São Paulo, grande apóstolo, e a história da Igreja está cheia destes exemplos. As almas ganham-se, segundo o Evangelho, e relembrado na mensagem de Fátima, as almas ganham-se com oração e penitência. A oração, por vezes temos pouca vontade e quebramos logo nas primeiras dificuldades, e penitência, acho que nunca teve na moda, não é uma questão de hoje em dia. Padre Marco, penso que este programa tem que realmente passar a ter mais tempo, porque já chegámos ao fim e tanto ficou ainda por dizer sobre o terço e os pastorinhos. Gostava de lhe pedir para nos deixar uma mensagem para as nossas famílias, de esperança, de amor. Então, a todos que nos acompanham, convidava a relermos do ano do Rosário, 2002-2003, esta pequena carta apostólica de São João Paulo II, pequenina, mas tão preciosa, que nos reaviva no desejo de rezar o terço, o Rosário da Virgem Maria, e relembro o apelo, neste centenário, o apelo de Nossa Senhora, que rezemos o terço todos os dias. Não tenha medo de responder ao apelo de Nossa Senhora, as mães sabem bem o que é melhor para nós, não nos cabe a nós questionar, a nós cabe-nos cumprir
cabe-nos ter docilidade ao que nos é pedido, muitas bênçãos na sua vida, todos aqueles que coloca no coração de Maria, para que verdadeiramente estejam em Cristo pela oração do Santo Rosário. Deus abençoe. Deixe-nos com a sua bênção também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria do Rosário de Fátima, dos Beatos Francisco e Jacinta, o Senhor vos abençoe, vos livre de todo o mal e vos conduza à vida eterna. Amém. Assim que nos acompanha, espero que tenha gostado e que reze muitos terços. Até para a semana, se Deus quiser. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura.